O Portal Livre TV apresenta Portal em Foco. Apresentação Geraldo Casemiro. Produção e edição Felipe Ferreira e Davi Olímpio. Direção Felipe Ferreira. Portal em Foco. Começa agora. Olá, minha linda, meu lindo. Salve, salve, simpatia. Estamos juntos para mais uma edição aqui do nosso Portal em Foco, pelo Portal Livre.tv. A todos vocês, um nosso grande abraço e muito obrigado pela audiência. Hoje temos o prazer de estar recebendo em nossos estúdios a Josiane Tostes, mais conhecida Josi Tostes. E vamos deixar ela dar a sua saudação. Josi, boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Geraldo. Muito obrigada pelo convite, do Portal Livre. É um prazer estar aqui no Portal em Foco com vocês, para a gente discutir alguns assuntos, E eu fico muito feliz com vocês nessa noite. Espero que tenhamos um bom bate-papo e que sirva para toda a comunidade, que seja muito proveitoso. Quem é Josi Tostes? O pessoal conhecer melhor. Josi Tostes, é difícil se definir, Mas vamos lá. Josi é filha, Josi é esposa, Josi é mãe e Josi é uma apaixonada pela existência humana na sua diversidade. E eu acho que é por isso que eu escolhi a psicologia. Eu acho que eu não seria feliz fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, a Josi é a psicologia é a Josi, e ela está em todas as minhas relações, porque eu amo estar com pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Então, eu acho que é isso, assim, em síntese, Filha de quem? Filha do Jorge do Bar. Porque para quem não conhece, Filho do Jorge do Bar e a mãe, a Lúcia, A mãe é a Lúcia. Casada? Casada com o João Antônio, Ele é advogado. E eu tenho também os gêmeos, o Caetano e a Catarina, que são, assim, a minha melhor versão, eu acho, Sim. A versão mãe, eu acho que é impagável, assim, é maravilhoso, tudo. É muito desafiador, mas também é maravilhoso. A gente está no tema de hoje, nós vamos entrar no Setembro Amarelo, que é o que nós vamos estar falando hoje. Trabalha muito em escola também, Josi? Você faz trabalho em escolas, na PAI, ou em vários e outros segmentos da cidade. A trajetória profissional, ela é gigantesca, digamos assim. Desde a faculdade eu trabalhei muito com psicologia social. Então, eu saí da faculdade sendo concursada na Prefeitura de Guarulhos, na época, trabalhando na assistência social de Guarulhos. Depois eu venho para Barroso, eu trabalhei durante muito tempo no abrigo municipal, no serviço de acolhimento. Eu acho que ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu estive em contato com aquilo que é mais difícil da realidade humana, que é vivenciar de perto o que é o abandono, e o abandono de pessoas tão indefesas, que é a criança, que é a adolescência. E ali eu aprendi a construir a minha profissão dali. Depois eu estive como psicóloga na APAI, estive na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social também, na assistência social durante um período. Estive na Secretaria Municipal de Educação, e eu falo que o meu pé professora também fala muito alto, sabe? Você foi ex-secretária da Prefeitura de Desenvolvimento Social, Sim, estive à frente da pasta durante um período. Também um período de muita aprendizagem, de uma vivência muito bacana, de muitas trocas. Como eu disse, as pessoas me encantam muito. Sim. E hoje eu eu faço alguns trabalhos voluntários nas escolas, tanto estaduais quanto municipais, voluntariamente, mas estou mais voltada na parte clínica, da psicologia clínica, do consultório. E também faço algumas oficinas de habilidades socioemocionais, porque já vamos entrar um pouquinho no nosso tema, Quanto mais cedo nós enxergamos, quanto mais cedo nós preparamos as nossas crianças para gerir suas emoções, menos problemas nós teremos do ponto de vista da saúde mental no futuro. Com certeza. Então, dentro da própria BNCC, que é o regimento base, a Base Nacional Curricular Comum, a gente já tem conteúdos para trabalhar essa inteligência emocional, para trabalhar essas habilidades socioemocionais. E aí a gente começou esse ano, lá no Sol Nascente, umas oficinas para trabalhar com os alunos do 1º ao 5º ano, essas habilidades mesmo de gerenciamento de emoções, de empatia, de convivência social, de convivência emocional com o outro, com a gente mesmo, com o meio ambiente, com a comunidade. Então, eu tenho feito esse trabalho lá no Sol Nascente também.
Quando você falou em Guarulhos, você estudou fora de Minas Gerais, ou foi em outra faculdade, ou formou-se por aqui e depois foi tentar a vida em outro estado? Como é que foi isso aí, um resumo, a questão de Guarulhos que você citou aí? Então, eu me formei em Belo Horizonte. Mas o João, meu esposo, ele morava em São Paulo. Na época a gente namorava, e aí eu comecei a vislumbrar os concursos públicos que tinham em São Paulo e em Guarulhos. E aí eu fui aprovada num concurso público em Guarulhos. Aí eu morei lá durante 2 anos. Depois, por questões de proximidade com a família, uma vida mais tranquila, né, a gente retornou para Barroso para poder continuar e construir os nossos sonhos aqui. Mas Guarulhos chegou dessa forma, sabe? Então tá bom. Bem, nós estamos aí no Setembro Amarelo. E vamos começar nesse bate-papo, que a Josi vai explicar mais. Muita gente às vezes não sabe por que Setembro Amarelo, por que Novembro Azul, né? Tivemos o Agosto Lilás, e vamos saber um pouquinho por que Setembro Amarelo. O que é Setembro Amarelo e qual a sua importância? Por que a cor amarela, Josi? Tem como explicar isso para o pessoal entender melhor? Então, nos Estados Unidos, eu não sei precisar qual foi a data especificamente, mas tinha um jovem e ele era apaixonado com um Mustang amarelo. E ele tirou a própria vida. E aí a mãe dele começa uma série de campanhas para evitar que isso fosse acontecendo com outros jovens. E a incidência do autoextermínio, a gente precisa falar disso, porque quando a gente fala, a gente desmistifica, né? A incidência do autoextermínio é muito grande na população jovem. Então, começa o Setembro Amarelo aí a partir da história desse jovem que tirou a própria vida e ele era muito apaixonado por um Mustang amarelo. E aí a mãe começa a fazer essas campanhas nos Estados Unidos de ter um mês dedicado a pensar e valorizar a vida. Não é só, entre aspas, muitas aspas, evitar que o suicídio aconteça, mas de ajudar as pessoas a encontrar sentido, encontrar valorização mesmo para a própria vida. Que é algo muito difícil quando as pessoas estão dentro de um processo de adoecimento psíquico, né? Mas os meses ao longo do ano têm suas cores para que a gente também comece a ter a representatividade, comece a ligar os conteúdos e pensar em situações para melhorar situações. Tivemos o Agosto Lilás para a gente pensar na violência contra a mulher, para lutar contra a violência contra a mulher, Sim. que eu acho que nunca acaba. E é bom a gente falar disso, né? Não é porque o setembro chegou, que aí agora todo mundo ama todo mundo, ninguém vai ter preconceito e etc. E passou setembro, a gente esquece da temática. Não, é uma luta contínua, né, que a gente precisa ter, mas setembro a gente para de fato para desenvolver ações que possam dar visibilidade para uma temática que é a saúde mental e que é a valorização da vida e a prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é só em questão ao suicídio ou vai mais além? Se a gente parar para pensar, o suicídio ele está envolvido com muitas questões, não só o adoecimento mental, porque o adoecimento mental às vezes ele vem de perda de emprego, que aí a gente envolve uma questão social. Então a gente tem muitas questões aí nesse desenrolar do Setembro Amarelo, digamos assim, né? Mas a gente tem durante o mês de janeiro, por exemplo, que é o janeiro branco, que a gente pensa em todos os problemas que envolvem a saúde mental. No mês de setembro, a gente faz uma campanha para a valorização da vida, para evitar que as pessoas tirem a própria vida, para tentar ajudar as pessoas a encontrarem significado, sentido. Só que aí a gente acaba falando de saúde mental, a gente acaba falando de autocuidado, a gente acaba falando de romper preconceitos, de romper com julgamentos, de romper com ideias que a gente tem a respeito da vida, a respeito do próprio suicídio. Então, não é só para a gente falar de suicídio, é principalmente para a gente falar sobre a necessidade de amar a vida. Sim. Quer dizer que começando nos Estados Unidos, isso aí se espalhou para o mundo. O mundo todo comemora-se o Setembro Amarelo. O mundo todo tem campanhas para valorização da vida durante o mês de setembro. Quais são os principais sinais de alerta que podem indicar que alguém está em crise? Geraldo, a gente às vezes, nessa coisa do
sintoma e o que pode significar tal coisa. É muito difícil a gente dizer precisamente. Porque quando a gente diz, se eu chegar aqui e falar, olha, é uma pessoa que está sempre triste, que está sempre pelos cantos, que está sempre deixando de conviver, não quer mais fazer as atividades rotineiras, essa é uma pessoa iminência? Sim. Ela está doente? Sim. Mas tem também pessoas que têm depressões crônicas, que pensam todos os dias em se matar, mas continuam trabalhando, continuam indo à igreja, continuam saindo, mas elas disfarçam muito bem. Então, é difícil a gente dizer que tal coisa é sinal de alerta, porque muita gente sofre em silêncio, até por medo de dizer do próprio sofrimento, principalmente os homens. Tem um monte de homem que todos os dias pensa que seria melhor morrer, ou às vezes até cogita. As estatísticas de pessoas que já planejaram a própria morte é muito alta, porque às vezes não tem liberdade de falar. Então, continua vivendo normal, sem dar nenhum sinal de alerta, até que num dado momento, por não conseguir ter acesso à ajuda ou ter medo de procurar ajuda, acaba tirando a própria vida. Mas, a grosso modo, se a gente estiver realmente pensando em sinais e sintomas, a gente precisa estar atento a essa falta de vontade do viver. Não vontade no sentido de, se você quiser, você faz. Mas nessa apatia, nessa dificuldade de querer tomar um banho, de querer se alimentar bem, de querer se cuidar, sabe? De começar a se distanciar das pessoas que amam, não tem mais vontade. Vamos pensar num jovem, no adolescente, começa a ficar muito isolado, começa a se fechar no próprio quarto, tá sempre chorando, tá sempre triste, não consegue encontrar coisas que deem prazer, que deem felicidade. A família, então, tem que ficar de olho, notar alguma coisa, principalmente no jovem, a família já tem que se preocupar. Principalmente. E aí a gente ainda tem que prestar atenção também nos conteúdos que esse jovem, que esse adolescente tem acessado nas redes sociais. Sim. Tem muita página, muitos influencers do mal, que eu chamo, né? Que estão ali o tempo todo ensinando coisas para que esses jovens possam fazer para tirar a própria vida. Tem comunidades inteiras dentro das redes sociais que estão ali a favor de fomentar essa ideia de uma descrença da própria vida, de uma ideia de que o sofrimento vai acabar se você morrer. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com o tipo de conteúdo. Tem desafios que estimulam os jovens a se cortarem e eles se exporem na internet, se machucando, se automutilando. Isso também é um sinal de alerta, né? Que a gente precisa ter com os jovens. Então, assim, tem várias coisas. Mas a gente também não pode esquecer que doença mental não vem escrito na testa. Porque senão a gente cai no perigo de ter preconceito com a saúde mental. E aí, ao invés da gente aproximar as pessoas para falar, a gente faz elas silenciarem. Porque ainda tem muita ideia de que tirar a própria vida é covardia, tirar a própria vida é falta de trabalho, é falta de ter o que pensar, é falta de ocupação. E não, a gente precisa entender que doença mental é doença como todas as outras doenças físicas. Só que a gente não consegue ter a visibilidade que outras doenças têm. Né? É isso aí. Agora, podemos aí abordar o tema suicídio de uma forma sensível e respeitosa? Tem como? Tem como, e é necessário, porque, como eu disse, a gente tem muitos preconceitos, né? E por ter tanto preconceito, as pessoas às vezes não conseguem falar. E por não falar, às vezes a gente perde a pessoa. Porque ela vai... como que eu vou dizer? Enquanto psicóloga, né, uma das coisas, quando eu recebo um paciente que tem uma ideação suicida, a primeira coisa que eu preciso fazer é um contato com a família desse paciente para dizer, olha, estamos em perigo. Não dá para eu trabalhar sozinha como psicóloga, eu preciso de uma ajuda medicamentosa, mas eu preciso também que essa família se envolva nesse acompanhamento, porque eu também não posso deixar esse medicamento na mão desse paciente. Então, eu preciso de uma rede inteira para dar esse suporte para que a gente evite que esse suicídio aconteça. Não sei se você pode responder,
Mas já aconteceu caso, você está atendendo de acontecer caso desse tipo, mais ou menos? Infelizmente. Você tem que agir dessa forma? Infelizmente. Infelizmente. E como é a aceitação da família? É mais complicado? Quer acreditar, não quer acreditar? A grande maioria se envolve da cabeça aos pés, sabe? Felizmente, eu acho que é difícil, mas felizmente as famílias se envolvem muito. Mas é muito exaustivo para a família também. Porque adoece uma pessoa e todo o sistema acaba adoecido, porque eles precisam estar em constante vigília para cuidar daquele que tá doente. E muitas vezes, por mais que a gente esteja com bons médicos, esteja com bons terapeutas, às vezes fazendo mais de uma sessão de terapia por semana, essa pessoa está num adoecimento tão profundo que é difícil para ela encontrar algo que dê realmente sentido e significância para aquilo. E um descuido da família pode vir a acontecer o pior, né? Não chamo nem descuido da família, eu chamo de fatalidade. Sim. Igual qualquer outra morte iria acontecer, pode acontecer o suicídio. Porque já soube de histórias em discussões de casos de pessoas que pularam do prédio e não morreram. Ao passo que uma pessoa tomou uma quantidade a mais de remédio que não seria letal e foi letal. E veio a óbito, né? Então, não é... É onde eu estou dizendo que a gente precisa desmistificar isso, sabe? A gente precisa... não é dizer que, ok, é normal isso acontecer. De jeito nenhum, por favor, quem estiver nos assistindo, não entendam dessa forma. Mas se a gente olhar para isso com mais sensibilidade, a possibilidade da gente conseguir chegar até as pessoas que pensam em tirar a própria vida é muito maior. Muitas vezes eu vejo na internet algumas pessoas que desabafam na internet e o discurso que vem logo em seguida nos comentários é sempre um discurso assim: você precisa ser grato pela sua vida, você tem isso, você tem aquilo outro. Sim, a pessoa sabe que ela tem tudo isso. Mas existe uma desregulação neuroquímica que a dificulta perceber tudo isso e encontrar vontade para continuar vivo. Mas se a gente silencia essa pessoa, ainda que ela desabafe nas redes sociais, ela só quer desabafar. Então, tentar não julgar e acolher sem falar, olha, presta atenção, Deus não se agrada disso. Agora, é ouvir, silenciar e acolher. Né? Acolher. Eu acho que essa é a palavra. A gente precisa acolher. Porque ninguém chega para uma pessoa que está com o braço quebrado e fala assim, você levanta daí e sai pulando se você quiser, com a perna quebrada. Ninguém chega e fala, você está com a perna quebrada, mas você não está pulando porque você não quer. Mas quando é uma pessoa que está num processo depressivo muito grave e ela não quer tomar banho, por exemplo, porque o corpo dói também quando a pessoa está num processo de depressão muito grave. Mas as pessoas chegam nessa pessoa e falam assim, deixa de ser fresco. Você só levantar e tomar seu banho. Gente, não é só. Tem uma dor ali que ninguém Fala que às vê. vezes a pessoa está com frescura, fala que está com depressão, você está com frescura. A própria pessoa da família, você está com frescura, né? Então, assim, aí a gente atrapalha o respeito. Não só a questão ao suicídio, mas a gente perde o respeito pela dor humana. E quando a gente perde o respeito pela dor humana, a gente cria barreiras para que essas pessoas busquem ajuda para lidar com as suas dores. Quais são aí os recursos disponíveis, se há, né? Para quem precisa de ajuda, como linhas de apoio e serviço de saúde mental? Existe? Existe, e assim, estamos numa cidade que, graças a uma gestão bastante preocupada, né, nós hoje temos nos postos de saúde, eu acredito que em todos, porque até onde eu sei, em todos os PSFs a gente tem uma psicóloga clínica fazendo atendimentos para pessoas que estão em processo de adoecimento mental. Em casos de urgência, nós temos os CAPs. Em Barroso a gente tem o CAPs, que tem psiquiatra o dia todo, né? E, além disso, né, a gente também tem, dentro do próprio Hospital de Barroso, o leito para atendimento de urgência de saúde mental. Existe isso no hospital? Existe dentro do hospital. Tem leitos lá especificamente para ajudar na contenção da crise, né? E a gente também tem, dentro do próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 24 horas por dia, profissionais para acolher por telefone
As pessoas que em algum momento precisam de ajuda para desabafar e para acolher essa dor. Eu não sei dizer agora ao certo o número do CVV, depois, na hora que for fazer, né, a edição do vídeo, pode, de repente, deixar o número. CVV? Centro de Valorização da Vida. É um canal que existe no Brasil todo, e aí você faz uma ligação para lá e você consegue desabafar e receber uma ajuda profissional pontual para aquele momento de angústia. Nesse de suporte Centro de Valorização à Vida. Da vida. Então, isso aí a pessoa, ela liga... Liga e conversa com a pessoa que tiver via disponível. WhatsApp ali. Ou não? Via telefone. Sim. Eu não sei dizer se tem um WhatsApp específico. Me perdoa eu não ter buscado essa informação antes, mas eu sei que telefone, sim. O CVV, Centro de Valorização à Vida. Isso. Sim. E aí eles fazem um acolhimento, uma orientação, e isso funciona 24 horas. Mas pensando em termos municipais, né? A gente tem aí nos postos de saúde, a gente tem os psicólogos, uma equipe de psicologia, né? E a gente tem também o CAPS para situações de urgência e emergência. E o CAPS estando fechado, o hospital é o local de recurso, porque lá também tem um leito de atendimento a essas pessoas. Quando você fala no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, a ligação é gratuita? Gratuita. É um Sim. serviço totalmente gratuito. Bem, no papel da educação. No papel da educação, a prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental. Como funciona aí a questão, qual o papel da educação aí? Como eu disse, nós, a minha geração sua, dos meus pais, nós não fomos educados para o sentir, né? Então, assim, tudo era frescura, engole o choro, vai trabalhar que passa, né? Isso é falta de ter pia cheia de vasilha para lavar, para com isso, homem não chora, menino tem que ser forte, né? Então, crescemos uma geração aí bastante despreparada para lidar com as emoções. Então, quando a gente pensa em prevenção dentro de uma educação para evitar o suicídio, a gente precisa pensar em criar gerações capazes de sentir e de gerir as próprias emoções. E isso é urgente, principalmente numa época de total esfriamento das relações por conta das redes sociais, por conta do uso exagerado do celular, né? Hoje não tem mais o bate-papo cara a cara, né? Não tem, né? E na internet a gente pode ofender, a gente cria uma realidade utópica, principalmente para os adolescentes, né? Eles veem ali uma vida que é só das redes sociais, porque ninguém posta ali que tá chorando, que tá triste, todo mundo posta as melhores fotos. Então, eu acredito que a educação, e até dentro da própria psicologia, a gente tem um processo que se chama de psicoeducação, que é isso de se conhecer e de conhecer as suas próprias dores, os seus próprios sintomas, para, de alguma forma, gerir melhor os seus próprios sentimentos. E eu acho que isso é a nossa chave para o futuro, porque estamos vendo que a tecnologia ela está muito avançada, mas o ser humano não, principalmente em termos emocionais. Não está acompanhando, né? O processo. Né? A inteligência está artificial, Sim. Mas a inteligência sentimental ela não existe e está muito longe do que é ideal. Então tem o Daniel Goleman, que é um psicólogo, psicanalista, ele tem um livro chamado Inteligência Emocional, e ele fala que o pilar do desenvolvimento, até das empresas hoje em dia, é a inteligência emocional dos seus profissionais. Porque não adianta o cara ser extremamente produtivo, dar conta de tudo, de repente ele dá uma estafa e ele fica assim, 6 meses sem trabalhar por conta do adoecimento mental. Então é urgente que a gente consiga educar as crianças para o sentir, que a gente diga para os meninos, tá tudo bem chorar, tá tudo bem ficar mal por conta que o seu cachorrinho faleceu, por conta que você perdeu o seu amigo, por conta que você perdeu no futebol. Não é vergonha chorar perto do amigo. Não é vergonha chorar perto do amigo. E um dia eu estava numa turminha lá no Sol Nascente, e a gente falando sobre tristeza, e aí eu perguntei assim, meninos, qual de vocês já escutou que tá parecendo mulherzinha porque tá chorando?
E foi unânime, todos os meninos levantaram a mão. E a gente precisa pensar isso, sabe? Um cara que chora, um cara que consegue falar do que sente, é um cara que está menos propenso a tirar a própria vida quando ele cresce. E se a gente pegar as estatísticas do suicídio, a população masculina que tira a própria vida é muito maior do que a população feminina. Então, acho que a educação, ela entra nisso de auxiliar as crianças a sentir. E, principalmente, a respeitar o sentimento do outro, a ser solidário à dor do outro. Eu brinco muito com as pessoas que, muitas vezes, a gente é juiz do sentimento do outro, né? E aí eu sempre brinco assim, eu sempre tive unha encravada. E aí eu falo assim, se tivesse um medidor de dor de unha encravada e um medidor da inflamação da unha encravada, e eu e você, né, tivéssemos uma dor igual na unha e um nível de inflamação igual, mas eu passasse e a gente topasse na mesma velocidade na porta, a sua reação à dor seria uma e a minha reação seria outra. Então, eu não posso tabelar a minha dor com a dor do outro e nem tabelar a dor do outro com a minha dor e a forma como eu lido, porque cada um tem um tipo de recurso. Eu poderia sair xingando, você poderia chorar, eu poderia chorar, você poderia xingar, a gente poderia brigar com a porta que estava no caminho, mas cada um ia lidar da sua forma. E eu não posso falar assim, Geraldo, está errado, eu também sinto, também tenho uma unha encravada aqui, porque não somos iguais, somos diferentes, sentimos de uma maneira diferente. E é por isso que a gente precisa respeitar uns aos outros. Os professores são preparados para trabalhar com esse tema nas escolas, ou o psicólogo tem que ir às escolas trabalhar esse tema do Setembro Amarelo? Os professores já têm uma ideia, pode trabalhar esse tema com as crianças? Os professores podem, mas eu, sinceramente, toda a minha solidariedade aos professores, porque os professores, eles lidam continuamente com todas as dores desses meninos e dessas meninas nas escolas, sabe? Infelizmente, a gente tem terceirizado a educação das crianças. E aí, muitas vezes, o professor, ele não é só o professor, ele tem sido pai, ele tem sido mãe, ele tem sido vô, vó. Então, eu acho que é muito pesado para que eles consigam dar conta de mais essa demanda. Ainda vem o autismo, tem muita criança tendo com diagnóstico autismo, né? de autismo, né? Então, assim, não que eles não estejam capacitados para isso, mas eu imagino que é um tema muito sensível e que pode dar gatilhos, né, emocionais ali e situações difíceis que talvez seja complicado para eles manejarem isso. Mas não estão impedidos também, né, de fazerem suas campanhas de valorização da vida, sem talvez lançar tanto luz em relação ao suicídio, Sim. mas de lançar coisas que podem fazer sentido na vida, uma atividade física, um passeio, um piquenique, uma carta para um amigo, sabe? Coisas que fazem o olho brilhar e que valorizam a vida sem a gente precisar Dando falar. aquele alerta sem falar em suicídio. Sem falar em suicídio. Olha como a vida pode ser bela. Não sem dor, mas ela pode ser bela. Então, vamos pensar em coisas que tornam a vida bela e que a gente pode se apegar nos momentos de dor, que podem fazer a gente se distrair da dor um pouco, mudar o foco da dor e, consequentemente, a gente acaba falando, só que sem tocar diretamente, até porque, para cada faixa etária, a gente precisa falar desse tema com uma linguagem que seja acessível, né? Que Sim. seja lúdica em alguns casos, mas, de modo geral, a gente precisa falar. E uma coisa que me preocupa é que tem crescido também o número de suicídio entre crianças de 5 a 11 anos. E isso me deixou muito chocada, né? Assim, uma pesquisa muito recente justamente, eu acho que talvez até pelo uso exagerado de tecnologias, tem gerado um esfriamento muito das relações familiares, das relações sociais. Então, tem crianças que com 10, 11 anos já falam em tirar a própria vida ou até menos. E no dia que eu li, eu fiquei bastante preocupada de como que a gente tem feito a infância acontecer, como que a gente tem feito a juventude acontecer. Que vazio é esse que a gente tem tido tanto e está tudo tão vazio, né? E aí eu penso muito numa música do Padre Zezinho, né? Que falta das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar.
Os meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, porque o importante não faltava, que era o seu sorriso e o seu olhar. Às vezes a gente não está tendo tempo, e eu me emociono, porque às vezes a gente não tem tido tempo para olhar as pessoas no olho, para tocar a vida humana dos nossos filhos. A gente tem tido tempo para tudo, para comprar o céu para eles, se precisar. Sim. A gente não senta para brincar. A gente não senta para conversar. A gente não para jogar um joguinho de tabuleiro. Eu fui fazer uma palestra no FAP sexta-feira justamente sobre isso. Quebra-cabeça, né? Que era muito antigamente, né? Dama, um joguinho de dama, um jogo de luto, jogava o dado. Exatamente. E assim, não tinha televisão em cada quarto, não tinha celular em cada mão. Não tinha, né? Hoje o joguinho é virtual. Tudo aqui, o Free Fire. E aí os meninos, jogos violentos, né? Os meninos passam ali 5 horas do dia jogando com pessoas que os pais nem sabem quem são. Com vozes que eles acham, às vezes, que é de criança, mas às vezes são adultos extremamente maldosos, sabe? Então, assim, eu tenho me preocupado muito com a infância. E se me perguntar qual é, como você disse, né, qual é a chave da prevenção, eu acho que é amar os pequenos e dar a eles o aconchego e o conforto emocional necessário para que eles cresçam sabendo que eles são amados, que eles são respeitados e que eles não são comprados, sabe? Assim, que eu não estou preocupada em ter dinheiro para poder comprar o brinquedo que ele quer. Eu quero trabalhar porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar e viver, mas eu também quero brincar, eu também quero sentar. Muita gente me pergunta, Josi, você tem uma lista de espera no consultório, por que você não vai atender de manhã, tais e tais dias da semana? Eu falo, olha, porque eu estou investindo num pessoal aí. Até me perguntaram, por que você não candidatou dessa vez? Eu falei, olha, eu estou com um projeto muito grande agora, que são 2 crianças que dependem de mim e que eu não sei se eles vão ser as melhores pessoas do ponto de vista emocional, porque pai e mãe erram o tempo inteiro. O João volta, com o tempo vai ter que voltar a ser criança para brincar com eles, né? Já vira, né? Assim, vai pra praça, é pra escorregar. Hoje mesmo eu prometi pra Catarina que a gente ia na praça desde a hora que a gente acordou. Só que eu fui vendo que foi ficando perto da hora do almoço, e aí na correria de ter que dar almoço, aí eu falei assim, vamos pra vovó, ela, praça. Ou seja, se você prometeu ir pra praça, você vai pra praça, mamãe. E enquanto eu não parei lá no forninho um pouquinho, brinquei um pouquinho pra ir pra minha mãe, ela não se deu por satisfeita. Sim. As crianças precisam brincar. É isso que garante saúde mental infantil, sabe? E aí, às vezes, o consultório fica cheio de crianças que não sabem nem brincar. E você entrega o celular, sabe mexer em todos os lugares. Mas não sabe, por exemplo, brincar com uma boneca, fazer uma comida, brincar de simular que está fazendo uma comidinha, de montar uma garagem, de fazer um carrinho e brincar. Soltar uma pipa. Hoje, né? Não sabe, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar a infância para que a gente diminua essas estatísticas. Porque a gente vai ensinando eles a sentir, a gente vai ensinando eles a como que é viver. Né? Eu acho que talvez as estatísticas tenham crescido tanto porque a gente perdeu esse contato, né? Perdeu essa essência de criança, essa capacidade de olhar no olho, essa capacidade de sorrir, essa capacidade de dizer, olha, eu estou aqui por você, com você, né? Então eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu acho que você já, vou repetir que isso foi a mesma pergunta, eu acho que você já respondeu, mas como a família e amigos podem apoiar alguém que está passando por dificuldades emocionais? Eu sempre digo assim, esteja ali. Não precisa falar, não precisa dizer, porque às vezes a gente quer dar um conselho e a gente acaba piorando a situação. Porque, como eu disse, às vezes a gente quer falar assim, não, vamos dar uma volta lá na praça, vamos sair desse quarto um pouquinho, mas às vezes a pessoa não está com condição nenhuma de sair para ir na praça um pouquinho. Outras vezes a própria família fala assim, fulano de tal tá muito mal para poder fazer tal coisa assim, mas os amigos chamou para poder ir no barzinho no final de semana, ele topou ir. Às vezes ele topou ir porque é uma forma de tentar se sentir bem. Eu acho que é como a família ajuda. Primeiro, regra número 1, não julgando. Essa é a regra número 1. Famílias e amigos, por favor, não julguem.
conhecidos de vocês. Fala, olhando para cá, não julguem. Essa é a regra número 1. A regra número 2 é diga da sua disponibilidade para o que aquela pessoa quiser fazer. Se ela quiser rezar, você está ali para ir. Se ela quiser ir no médico, você está ali para ir. Se ela quiser sentar e ficar vendo televisão, você está ali. Se ela, sabe, disponibilidade. Sem necessariamente querer ensinar essa pessoa a viver. Só estou contigo. Porque eu acho que é muitas vezes isso que a pessoa precisa. Dessa segurança de que está com alguém ali do lado. Isso não só a família, o amigo também sempre está disponível. O amigo também, Às vezes as pessoas assim, mas o que eu posso falar para ele? Eu falo, às vezes não precisa falar nada. Às vezes ele precisa só saber que você está ali para ajudar. Para ele querer, se ele quiser ir no mercado buscar alguma coisa, se ele quiser, enfim. Um abraço, às vezes, pode até mudar muita coisa, né? Um abraço, né? Às vezes, mas aí também eu posso te abraçar? Porque, como eu disse, às vezes a dor está tão intensa que o toque vai fazer doer. Sim. Então, eu posso te abraçar? Sabe? E muitas vezes eu escuto isso no consultório, sabe? Eu só queria que a pessoa me desse um colo, me pusesse ali deitado no colo dela e ficasse ali. Só que aí vem, cheio das teorias, cheio das ideias do que tem que ser feito. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? E aí a pessoa já está cansada, porque muitas vezes ela já tentou tudo aquilo e ainda não conseguiu. Então, primeiro, não julgue, acolha e esteja disponível. Que fazendo isso, a gente já consegue deixar essa pessoa mais confortável, minimamente falando. E quais são os mitos aí comuns sobre o suicídio que precisamos aí fazer para demistificar? Mito número 1, quem fala não faz. Quem fala não faz, cachorro que late não morde, sabe? Aquela coisa Sim. de a pessoa vive dizendo, dando sinais e tudo mais, e aí a pessoa sempre falando assim, não, mas tá fazendo para chamar atenção, tá fazendo para chamar atenção, tá fazendo para chamar atenção. Não. Ela está mostrando que está doendo. Quando a pessoa estiver falando muito, pode ter certeza que ela vai fazer uma hora. Em algum momento ela vai. Tem a pessoa que usa isso, né? Não, tá falando demais. Quando quem fala demais... Quem fala não faz. Faz. Eu vou te matar. Quem fala que vai matar não avisa. Já chega e já atira. Mas quem avisa muito não tem coragem. Tá avisando, né? Não tem. Esse eu acho que é o mito número 1, sabe? Porque, mais uma vez dizendo, isso está muito ligado aos preconceitos que se tem em relação ao adoecimento mental, né? Então, esse é o jargão número 1. Tá falando demais. Outra coisa, está fazendo para chamar atenção. Ô, gente, é muito complicado a gente falar que alguém fica tentando se matar, sabendo da dor que é, muitas vezes, precisar tomar uma lavagem no hospital, ser visto dessa forma tão frágil, né, para falar que ela está fazendo isso só para chamar atenção. Mas ainda que seja para chamar atenção, por que ela está precisando de usar um recurso tão doloroso para chamar atenção? Então, eu acho que esse mito a gente precisa desconstruir para que a gente consiga olhar o que está por trás desse movimento de chamar a atenção. Porque se ela está fazendo para chamar a atenção, por quê? Porque a gente pode chamar a atenção de modos positivos. Mas por que ela usa, né, da tentativa de autoextermínio para poder chamar a atenção? Que não é. Mas se a gente pensa dessa forma, então vamos tentar entender o que leva ela a ter esse tipo de atitude. Um outro mito aí, né? Eu acho que eu até falei dele, que criança e adolescente pequenininho não faz. Então, a gente precisa estar atento também ao adoecimento psíquico das crianças, porque tem crianças que têm depressão, tem crianças que têm ansiedade. Você estava citando exemplo de crianças de 5 anos cometem suicídio? Entre 5 e 11 anos. Teve uma pesquisa recente que, inclusive, correlacionou isso ao uso exagerado de telas. E ausência de suporte, porque envolve um monte de coisa, né? São crianças que ficam muito tempo na tela, muito tempo sem supervisão de adulto e etc. Então, tem crianças de 5 a 11, crianças, né, que têm depressão. Fica vendo muito ali, pode ver aquilo ali e tentar fazer o que a tela está mostrando, né? Foi ontem. Eu vi uma matéria que, acho que não lembro o país agora, eu sou péssima com isso, mas um menino de 10 anos,
ele quase morreu fazendo um desafio do TikTok de inalar gás de desodorante. Então, ele foi fazendo isso sucessivas vezes, e aí ele teve uma parada cardíaca. Por sorte, a mãe estava no andar de cima, viu ele caindo pela câmera de segurança da casa, desceu correndo, chamou os paramédicos, eles conseguiram reanimar ele. Mas isso é um autoextermínio. Por trás de uma brincadeira inofensiva do TikTok, uma trend do TikTok, nós estamos perdendo as nossas crianças. Josi, mas não pode ser considerado suicídio. Ele tirou a própria vida. Numa brincadeira? Foi, mas tirou a própria vida. Então, existe um mito de que criança não sofre, de que criança não tem depressão, e crianças também têm depressão. Acho que esse também é um dos mitos. O que leva a pessoa, já aconteceu no Brasil, em várias creches, várias escolas, o cara entrar pelo portão, pular um portão e sair querendo matar todo mundo? Isso aí, olha, Geraldo, tá dentro desses casos também algum problema ou não tá ligado a isso? Aí a gente entraria numa outra temática, que é uma outra patologia, né, em relação aos assassinos em série. É muito complexo. Mas, geralmente, essas pessoas, elas acabam de fazer isso e elas também se matam. Na sequência, né? Na Sim. grande maioria das vezes, elas também se matam. Geralmente, quando você pega uma história, né, de uma dessas pessoas que cometem esse tipo de crime, elas sofreram muitos tipos de violência ao longo da vida, principalmente dentro daquele contexto escolar. Mas aí tem uma série de outros desdobramentos da saúde psíquica desses sujeitos, né? Que a gente precisaria, às vezes, de um outro programa para a gente conversar sobre esse fenômeno. Sim. Mas, a grosso modo, lógico que assim, não tenho a menor empatia com o ato em si. Mas com aquela pessoa que chega ali e que precisa de usar esse recurso para dar vazão para a dor que sentiu e guardou com ele, nesse sentido eu falo que, infelizmente, essas pessoas, elas sofreram muito também, em algum momento. Não estou passando pano para eles, não. São criminosos, são assassinos em série, merecem ser punidos com todo o rigor da lei. Mas tem um sofrimento ali também. As redes sociais, nós estamos falando aqui, que traz muito conteúdos. Agora, como as redes sociais podem ser usadas para promover a conscientização sobre a saúde mental? Como trabalhar nas redes sociais? O que as pessoas podem fazer para fazer a conscientização? Difícil é que coisa ruim viraliza rápido, né? Coisa boa é mais difícil, como diz o outro, sair do lugar. Ninguém compartilha. Ninguém compartilha. Mas, por exemplo, o CVV. O CVV tem um portal no Instagram, tem um monte de dicas lá. A gente tem, dentro do próprio Ministério da Saúde, um monte de cartilha para orientação de famílias em relação ao suicídio. Tá tudo ali nas redes sociais. No YouTube, você tem um monte de médico, um monte de psiquiatra, um monte de psicólogo ensinando famílias no manejo disso com as pessoas que estão nessa situação de ideação suicida. A gente tem infinitos podcasts que vão ajudar as pessoas também nessa coisa de se autoconhecer, de buscar, né, assim, auxílio, os lugares certos de buscar auxílio. A gente tem várias clínicas, escolas, né, de psicologia, por exemplo, que oferecem atendimentos gratuitos dentro né, você tem um Instagram, ali você descobre qual é o link para você fazer esses agendamentos online, para fazer atendimentos gratuitos, mas que às vezes a gente não divulga, não sai do lugar, né? E a gente tem que tomar cuidado também, porque tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo de gente charlatão que nunca foi numa faculdade, nunca fez um curso relacionado à saúde mental e está ali vendendo algo, né? É chato eu falar isso, mas vamos pensar aí na lógica dos coaches, que faz um cara subir uma montanha, ficar preso lá em cima, ter que chamar bombeiro para tirar a galera lá de cima. Num discurso de automotivação, de você sai da sua dor, você consegue, você é forte, não sei o quê, e acaba levando a pessoa a um estado depressivo muito pior, porque ela fala, poxa, se o cara consegue, por que eu não consigo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa ideia da superprodução, da automotivação exacerbada, dessa coisa muito bonita que às vezes a gente vê na internet aí alguns influencers, algumas pessoas vendendo
muito curso disso, muito curso daquilo, a gente também tem que tomar um cuidado. Porque nas redes sociais a gente está entrando hoje, não está tendo tanta divulgação do Setembro Amarelo. A gente não vê tanta, né? Eu acho que devia ser mais explorado, né? O pessoal já compartilhando, impulsionando, né? Por exemplo, o governo, essa coisa toda, acho que devia estar impulsionando mais, né? Talvez até, Geraldo, pelo mito que se tem de que quando se fala, mais acontece. As pessoas ainda pensam assim, entendeu? Isso. Só que é porque muitas vezes a gente lança muito mais coisas relacionadas ao suicídio do que à valorização da vida. Então a gente precisa, de repente, falar mais de valorização da vida do que de prevenção ao suicídio. Mudar, porque parece que não faz... Mas que está incentivando, né? Porque parece que a gente está... o português, né? Parece que a gente está usando o português certo, mas quando a gente muda a palavra, já dá um up, né, na coisa. Então, se você fala de valorização da vida, soa e traz uma leveza maior. Mas a gente não pode também negar que é uma realidade, que é um fato, que estatisticamente é alto as estatísticas em relação ao suicídio. Eu acho que a gente precisa realmente falar disso. Como eu disse, falar quebra muros, falar quebra barreiras, desfaz preconceitos, desmistifica situações. Bem, hoje nós conversamos aqui no nosso portal Em Foco, pelo Portal Livre, com a Josi Tostes, que é psicóloga, falando sobre o Setembro Amarelo. Mas nós vamos deixar ela à vontade, se ela quiser acrescentar mais alguma coisa, Josi, pode ficar à vontade. Nosso tempo está quase terminando, mas eu gostaria, se você, além das perguntas que eu fiz, não sei se eu fui perfeito nas perguntas, mas eu gostaria que você ficasse à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa. Foi ótimo. E assim, eu vou só mais uma vez frisar, porque eu fico muito preocupada, né, com as crianças e os adolescentes e as redes sociais. E saiu um estudo recentemente nos Estados Unidos, eu até fiz um riozinho sobre isso no meu Instagram, de um psicólogo. Ele acompanhou durante, me parece que são 10 anos, os adolescentes, né, assim, e o nível e os diagnósticos de depressão e ansiedade na população infanto-juvenil. Tanto que o livro chama A Geração Ansiosa, ainda não tem uma tradução em português, eu estou aguardando já na hora que sair para comprar, mas ele fez esse estudo e ele chegou a 3 constatações básicas, assim, de por que temos tantos diagnósticos de depressão e ansiedade, e, obviamente, também de suicídio, porque o suicídio é o último estágio dessa dor, né, que é gravíssima, que ninguém vê, que é silenciosa. E aí ele faz um estudo sobre isso e ele deixa meio que assim 3 coisas que ajudariam a isso não acontecer. Primeira coisa que ele fala é que celulares não deviam ser dados à criança em hipótese alguma antes dos 14 anos. Celular, tablet, etc. Crianças não têm autonomia e nem maturidade cerebral, neurológica para lidar com o telefone pessoal. Não deve ter até os 14 anos. Após os 14 anos, eles podem ter, porque aí já também precisa trabalhar com eles um pouco mais autonomia, independência, mas aí eles já não deveriam ter acesso às redes sociais. E após, né, e além disso tudo, que as escolas proíbam o uso dos telefones dentro dos espaços de estudo, porque isso está diminuindo a capacidade intelectual. É a primeira vez na história, em 50 anos, que a gente tem uma geração com QI inferior ao QI dos pais. Pensa que grave. Ao invés da gente estar evoluindo, a gente está regredindo. Porque as pessoas não escrevem mais, as pessoas não aprendem a fazer letra cursiva. E se a gente parar para pensar, mas que letra cursiva, o que faz diferença? Faz diferença na mobilidade, faz diferença na motricidade, faz diferença no falar, faz diferença no ler. Hoje, você vê muito hoje em barzinho, se você sentar no bar, as pessoas lá, tá entre amigos, a pessoa não tem coragem de falar, ela tá mandando um recado pelo WhatsApp e a pessoa tá respondendo para ela. Exato. Não, e a quantidade de pai e mãe que leva os filhos pro bar, entrega para ele o celular ou o tablet e fica ali tomando a cervejinha dela, a criança não vai dar trabalho mesmo não, sabe? Ela tá ali consumindo, sabe Deus o quê? E aí ali pode, quando chega em casa se pedir, não, pai pode também, pode também, não tem. Assim, ali no barzinho, para tomar a cerveja dele, ele entrega. Chegar em casa, ele não vai emprestar. Não tem moderação, Geraldo.
É isso que me preocupa. Então, assim, eu falei, eu vou aproveitar o momento, né? É lógico que a gente foge, mas não foge, porque se a gente está dizendo que o suicídio é o último estágio dessa dor, né? Da depressão, da ansiedade generalizada, de todos os transtornos mentais, e que isso deu um boom nos últimos tempos, não só porque a gente tem mais acesso a diagnóstico, mas porque a gente também está mais carente do ponto de vista emocional, porque houve um esfriamento das nossas relações. Então, sempre que eu posso, eu faço esse alerta aos pais. A primeira coisa, quando eu entrevisto um pai e uma mãe numa entrevista de anamnese no consultório, é quanto tempo ele fica no celular? A gente tem agora, tipo, dentro do DSM, que é o nosso manual de doenças mentais. E tem pais que conseguem quanto tempo? Ele fala assim, o dia inteiro. O dia inteiro. Enquanto está em casa, está no telefone. E aí eu falo, é a nova babá, né? Quando está no telefone, não tem barulho em casa, é como se nem tivesse criança. Não está me incomodando. É uma das terceirizações que a gente faz dos filhos, né? Só que isso é grave, gente. Tanto que há estudos, né, em relação ao próprio autismo, de que a criança, quando ela recebe o telas muito precocemente, ela tem um atraso de fala, diferente de crianças que não têm tela, né? Lógico que isso não é o fator decisivo, mas isso é um dos fatores que causam um atraso de fala. Então, a outra questão também que acontece fica quieto. Se você ficar quietinho, eu te empresto o celular depois para você ficar tantas horas. Vai virando mercadoria de troca, enfim. A gente tem muitos problemas com esse uso desregrado dos telefones. E também tem, né, eu falei que a gente não sabe quem está ali por trás das telas. Então, já atendi meninas de 13 anos no consultório que estavam recebendo mensagens supostamente de um amiguinho do joguinho Free Fire no WhatsApp, porque ela trocou o WhatsApp com um amiguinho, que era de 13 anos, só que a mãe, muito atenta, muito esperta, foi dando corda como se fosse a menina que estivesse conversando. E, na verdade, era um pedófilo. Ela precisou ir à delegacia, fazer boletim de ocorrência, de um DDD lá de longe, e ela precisou de tomar todas essas providências. Sim. Então, se é uma mãe que não está atenta, ali aquela menina de 13 anos troca imagens, e essa imagem vai parar na Deep Web, né, que é esse mercado da pornografia infantil, é muito grave. Então, assim, eu não posso me furtar a ter um espaço de fala sem falar da gravidade que é isso, que essa ameaça, né, essa droga que tanto que virou vício, chama nomofobia, eu acho, o uso exagerado de telas. Tem adolescentes que estão precisando tomar remédio para conseguir lidar com a dependência do telefone celular. Então, é muito sério, é muito preocupante. Então, assim, se a gente precisa falar de valorização da vida, vamos começar a valorizar a vida dentro da nossa própria casa e dedicando tempo a cuidar da nossa família e deixando de lado um pouquinho o telefone celular, sabe? Pai e mãe, dê o exemplo. Não fica respondendo o WhatsApp na hora de comer. Você tentou falar comigo um tempão, mas é porque realmente quando eu estou lá em casa eu não olho o telefone. Então, assim... Eu até brinquei com o Jorge, assim, aí eu ainda brinquei com ele, então vamos colocar o telefone na mão dos gêmeos, que se a mãe não puder responder, eles respondem. Então, eles não vão responder, porque dificilmente eles pegam, sabe? A Catarina gosta muito para tirar foto. Isso. Ela fica filmando as coisas, assim, eu fico brincando que ela vai trabalhar com isso um dia. Mas, de modo geral, né, não vou falar que a gente nunca vai lançar a mão desse recurso. Mas, se for para lançar a mão, lança da televisão, porque pelo menos na televisão você consegue ver o que está passando, você consegue selecionar o que a criança vai ver em termos de conteúdo, né? Verifica faixa etária, tudo isso é importante. Evita que seja no YouTube, que seja no TikTok, porque ali no meio daquilo ali tem conteúdos que são impróprios para eles e que justamente são lançados ali para torná-los dependentes. Então, meu filho adora, sei lá, Patrulha Canina. Vai assistir Patrulha Canina na Netflix, em alguma rede paga que não tem comercial para induzi-los a consumir coisas. Enfim, tem um dia a gente pode combinar um outro bate-papo só para a gente fazer essas orientações. Com certeza, assim, será marcado. Sobre o uso saudável das redes sociais. Mas, de modo geral, né, eu acho que vamos acolher mais, né, vamos julgar menos. Vamos aproveitar o Setembro Amarelo para tentar ser mais empático. Tentar não, ser mais empático, principalmente com aquele sofrimento que a gente não vê. Porque é muita fala que eu escuto no consultório o tempo todo de que
Ai, eu não consigo perceber essa dor toda aí em fulano de tal, em Beltrano, né? Mas ela é uma dor real e a gente precisa entender isso. E, só para encerrar, diminuir também o preconceito em relação a procurar ajuda com relação aos problemas de saúde mental. Se eu tenho dor no joelho, eu procuro um ortopedista. Se eu tenho problema de coração, eu vou no cardiologista. Se eu tenho problema no fígado, eu vou lá no médico que cuida do fígado, nem sei qual que é, mas no rim eu vou no nefro, vou no urologista, enfim, eu vou no médico específico. Sim. Por que quando eu tenho um problema que é de ordem neurológica, que é de ordem psíquica, eu não procuro um psiquiatra, eu não procuro um neurologista, eu não procuro um psicólogo? Porque se eu vou no ortopedista e ele me manda ir no fisioterapeuta, eu vou lá no fisioterapeuta. Agora, se eu vou lá no psiquiatra e ele me manda procurar um psicólogo, eu não vou no psicólogo. Então, a gente precisa, esse é mais um dos mitos, né? Não vou porque o profissional tá achando que chamou de doido. Não, gente. Coisa de gente curada é procurar ajuda para cuidar dos próprios problemas. E do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Né? Não somos íntegros, não somos inteiros. Porque se a coisa não vai bem aqui, vai chegar um momento que ela não vai bem em lugar nenhum. Com certeza. Né? Então, vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, que é isso que vai fazer a nossa diferença aí, né, para as nossas relações, para o nosso existir, para o nosso viver. Para terminar, onde funciona o consultório da Josi Tostes? Hoje eu estou na Multifísio, ali na Rua do Esquinão, bem em frente à autoescola ali, sabe? Uma clínica nova, linda, maravilhosa. Na rua ali, vamos falar, se o pessoal entender, na rua do antigo Supermercado Belo, né? Isso, na Rua do Zé da Brasileira, isso, né? O pessoal mais antigo. Até mandar um abraço para a Jéssica Costa, que é a gestora lá da clínica. E, inclusive, né, lá a gente também tem pilates, a gente tem nutricionista, porque eu acho que saúde mental tem neuropsicopedagoga, que é a Andressa. Então, a gente tem uma equipe muito bacana, multidisciplinar, porque eu percebo que a saúde mental, como eu disse, ela não funciona sozinha, né? Ela precisa do suporte da atividade física, de uma alimentação melhorada, de um cuidado maior. É óbvio que, infelizmente, nem todo mundo tem condições de arcar com isso. Mas, dentro daquilo que é possível para nós, vamos tentar cuidar mais da gente. E, né, lá na Multifísio, onde eu estou hoje, a gente tem essa equipe completinha lá para cuidar do físico, do emocional e, de alguma forma, valorizar a nossa própria vida, né? Bem, hoje nós conversamos aqui com a Josi Tostes. Eu queria te agradecer a participação aqui conosco, por ter disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que você trabalhou o dia inteiro, teve atendimento a tarde inteira, até antes de chegar aqui, você já tinha me ligado que ia chegar mais tarde, mas tudo bem, deu tempo aqui. E eu gostaria de agradecer. É lógico que isso aqui é um primeiro bate-papo. Nós vamos estar voltando a conversar sobre outros assuntos para orientar o pessoal. E eu gostaria que você ficasse à vontade para que você fizesse as suas considerações finais. E mais uma vez, o meu muito obrigado. Só agradecer, Geraldo. Eu fico muito grata quando eu posso falar com as pessoas, porque eu acho que é isso. A informação, ela precisa chegar, né? A informação de qualidade, a informação que orienta, que fala a linguagem das pessoas. Porque, de fato, como eu disse, nem todo mundo tem acesso. Mas, que bom, parabéns pelo projeto, né? O Davi, o Felipe, por estar com o portal, né? O Portal Livre. E você, por estar conduzindo tão bem, né? O Portal em Foco, trazendo informação para a população, trazendo profissionais que têm conhecimento sobre os assuntos, que eu acho que é isso que faz também muita diferença para as pessoas. E tomara que as pessoas se envolvam e busquem conhecer mesmo, que eu acho que isso muda tudo. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui e que realmente seja o primeiro. Eu adoro falar, gosto muito de falar. Se expressa muito bem, com muita propriedade. Gosto muito de falar, porque eu acho que essa é a minha forma de contribuir, né, com o mundo de alguma forma, levando vida às pessoas de alguma forma. Através da fala, através de um conselho, através de um ensinamento. Não sei tudo e aprendo muito com todo mundo, principalmente com os meus pacientes. E eu acho que é isso, assim, vamos continuar conversando para poder mudar o mundo aí. Com certeza. Minha linda, meu lindo, salve, salve, simpatia, um beijo no seu sorriso. Estamos terminando mais uma edição aqui do nosso Portal em Foco pelo portallivre.tv. A todos vocês, o meu grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer.
Portallivre.tv apresentou Portal em Foco. A apresentação Geraldo Casemiro.